gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi ligar a câmera para falar um pouco, conversar um pouco mais com vocês. Mas antes de tudo, eu queria dizer que a ideia do meu canal não é falar sobre política aplicada e muito menos sobre as mazelas que andam acontecendo pelo mundo. A ideia do meu canal é compartilhar experiências e interagir com outras pessoas. Eu vou contar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de morar fora do nosso país. Como é que isso acontece? E aí eu resolvi falar sobre esse tema, mas aí eu pensei, existem muitas coisas para falar, então eu anotei. Mas no caso, eu vou começar pelas desvantagens de morar fora do nosso país, porque algumas pessoas pensam que morar fora do nosso país são tudo flores, tudo é muito fácil, mas nem sempre as coisas funcionam assim. Então, eu vou começar pelas desvantagens. E a primeira desvantagem que eu coloquei é ficar longe das pessoas que a gente ama, é deixar de comemorar datas especiais ao lado dessas pessoas, né, ao lado da nossa família, é ficar longe de todo mundo que a gente ama e que já faz parte da nossa vida. Então, eu coloquei que a distância é uma das piores desvantagens de morar fora do nosso país. Em segundo, eu coloquei que a dificuldade de aprender um novo idioma é muito difícil também, porque quando você vem para um país que você já domina o idioma, ou que às vezes é o mesmo idioma que o seu, é muito mais fácil. Mas quando tu vem para um país em que o idioma é outro, tudo se torna um pouco mais difícil, principalmente no começo. Com o tempo você vai se adaptando e vai aprendendo palavras, expressões, vai aprendendo com o tempo realmente as coisas. Mas no começo é tudo muito difícil para fazer tudo. Então eu acho que a dificuldade de se aprender um outro idioma é pior, assim, uma das coisas piores. Mas é claro que todo dia, né, é um novo aprendizado. Depois eu coloquei que é a questão de se adaptar mesmo com o clima do país. Principalmente se a gente vem de um país quente como o Brasil e chegar assim, cair numa bola de neve que faz aqui, então é muito difícil a questão do clima, principalmente quando tá muito frio e que a gente tem que se empacotar de roupa, então isso é muito chato, eu não gosto. Eu também detesto muito calor, mas eu também detesto frio, porque eu acho que tudo que é demais não é legal. E aí depois eu coloquei que é a de aceitação mesmo das pessoas, né? Porque nós que somos estrangeiros, nós somos vistos de uma forma, por exemplo, pelos franceses, pelos europeus, e nós também criamos estereótipos dos estrangeiros pra gente. Então, essa questão de entender e aceitar que as pessoas aqui, elas são muito mais fechadas, muito mais restritas que, por exemplo, a gente brasileiro, isso é muito difícil. E eu acho que isso acaba se tornando uma desvantagem, porque em muitos momentos a gente acaba restringindo as nossas relações e tudo, porque as pessoas elas têm um outro modo de vida e, enfim, a gente tem que respeitar. Então essa é uma das dificuldades em que eu frisei aqui. Os estereótipos em que muitas vezes os estrangeiros criam estereótipos sobre o nosso país, sobre as pessoas e nós também, versamente, sobre eles. Então essa questão de estereótipo é muito chata, sabe? E é muito chato quando alguém fala mal do teu país ou que te define através dos acontecimentos que acontecem no teu país, então isso não é legal. E depois eu coloquei a burocracia do país. Aceitar, claro, mas a gente tem que seguir a rixa, né, sempre. Mas quando a gente está fora do nosso país, a gente não conhece muitas coisas, acaba se tornando mais difícil. Aqui a questão de burocrática, questão mesmo documental, exige muitas coisas, muitos documentos, e essa parte administrativa mesmo é muito chata. Então essa é uma das desvantagens. Mas é claro que tudo, gente, tudo com o tempo vai melhorando e a gente vai se adaptando, mas acaba sendo uma desvantagem e algo muito chato. E depois eu coloquei a questão da localização geográfica, porque eu sou do tipo de pessoa que eu sou péssima para me localizar em questão de espaço geográfico e tudo, e eu acho que essa adaptação
limitação de conhecer o lugar, os meios de transporte que tu pode utilizar para não te perder e tudo mais, é muito chatinho no começo. Então essa é uma das desvantagens também, porque para um país assim de primeiro mundo grande, às vezes tu acaba ficando um pouco perdido se tu for lesado como eu, né? Enfim, então essas são umas desvantagens que eu frisei aqui. É claro, gente, que tudo é uma junção das coisas. Quando tu não fala o idioma, fica tudo mais difícil para te pegar um ônibus. São coisas que tu vai aprendendo com o tempo, mas que acabam se tornando difíceis, querendo ou não. Mas é claro que com o tempo as coisas melhoram sim. Bom, e as vantagens? Existem várias vantagens. Então eu coloquei aqui uma das vantagens para mim, que eu vejo, que eu sempre comento. Como diz, a gente sempre faz um link com o nosso país. E a gente sabe que no Brasil, quem é brasileiro sabe, que no Brasil a questão de segurança é zero. E em comparação aqui na França, a gente pode andar tranquilamente nas ruas. É claro que tem perigo sim. A França é um dos países mais turísticos do mundo, então vem gente de todo mundo para cá. E existe sim aquele grau de periculosidade, mas não nada comparável com o Brasil. Então, uma das vantagens de morar fora mesmo do país é a segurança, e para mim, em particular, é uma dos pontos mais positivos. Eu posso andar na rua até tarde, eu posso andar com meu celular tranquilamente, sem ter medo de que alguém vai me roubar, como as coisas acontecem no Brasil. Então essa é uma das vantagens. E depois, sem dúvida, é o contato cultural que tu tem com as pessoas. Aqui tu conhece gente de todo lugar do mundo, tu aprende muito, e eu acho que esse contato é, sem sombra de dúvidas, muito importante. E eu acho que tu aprende muito. Muito mais em uma viagem sobre determinado lugar do mundo do que sobre dando na escola ou na universidade. Enfim, eu acho que essa experiência de viagem mesmo, de ter esse contato com outras pessoas de várias partes do mundo, é bem especial, e nada vai te tomar isso, sabe? E a questão sobre respeitar as diferenças também acaba fazendo relação com isso, porque a partir do momento que tu tem contato com muita gente de outros países e tudo mais, tu acaba sendo muito mais tolerante. Pelo menos isso acontece comigo, tu acaba respeitando muito mais as diferenças quando tu sai da tua zona de conforto e vê que o mundo não é só aquilo que tu conhecia. Então isso pra mim é uma das maiores vantagens de estar morando fora. Além de tudo, né, as experiências que a gente vive não tem preço. Sim, às vezes as pessoas pensam que tudo vem fácil, que as pessoas que moram fora do Brasil, que vêm morar, por exemplo, para a Europa como eu, são muito bem de vidas, são ricas e que não tem mais. As pessoas criam coisas que não existem. É claro que nós temos muito, eu acredito que aqui as oportunidades são bem melhores do que no Brasil, mas nada aqui cai do céu, a gente tem que ralar muito, principalmente nós que estamos, que somos os visitantes, digamos assim, nós somos os estrangeiros, nós não estamos na nossa casa. Independente de tudo, o Brasil, o nosso país de origem, vai ser sempre a nossa casa, entendeu? Mas as dificuldades aqui, para quem mora aqui na Ásia, as coisas são um pouco mais fáceis, mas o que eu quero dizer é que às vezes as coisas são mais fáceis, mas não significa que nós não temos que fazer muito esforço para conseguir. As coisas são mais fáceis, tipo, se tu queres... Eu posso até falar, vou dar exemplo de relação a trabalho mesmo, a estudo e tudo mais. Pode ser fácil sim, mas não significa que cai do céu. A gente tem que ralar. Mas essa questão de mais oportunidade eu frisei como uma vantagem, porque eu vejo muito isso. Eu acho que as coisas andam melhor do que no Brasil.
A questão do transporte pode ser difícil no começo, mas os transportes, eles são tem muito em mais quantidades, são mais organizados, então a questão de transporte que eu gosto, mas a questão de transporte público aqui na Europa, aqui na França em específico, é bem melhor, então essa é uma das vantagens que eu coloquei. E por último e não menos importante, a questão do amadurecimento pessoal. Eu acho que essa experiência de tu sair do teu país e morar em um outro, em que a cultura, tudo muda, é muito importante para ti enquanto pessoa mesmo. Eu acho que tu aprende muito, tu te torna uma pessoa mais responsável, porque quando tu te encontra longe de tudo e de todos, tu tens que na verdade correr atrás do que tu queres, e isso te dá forças para continuar seguindo em frente, e isso te torna uma pessoa mais madura, mais responsável, te faz ver o mundo de uma forma diferente daquela que tu já estavas acostumado. A gente vê, como eu falei, que o mundo não é aquela zoninha de conforto em que a gente vivia. Então, eu acho que apesar das desvantagens, as vantagens também são grandes. Apesar de tudo, apesar de tu ter que abdicar de muitas coisas, como eu falei, ficar longe da tua família, etc., eu acho que essa experiência de morar fora é muito grandiosa mesmo para a vida de qualquer pessoa. E enfim, gente, eu acho que eu espero ter, na verdade, eu acho que eu consegui passar um pouco para vocês dos meus sentimentos mesmo, das minhas ideias, do meu ponto de vista sobre morar fora do Brasil. Eu espero que vocês gostem, falando um pouco mais sobre essas minhas experiências aqui na França. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar e de dar força aqui no canal curtindo. Um grande beijo e até a próxima!